sou a Camila, você está no Sessão Feminina e o vídeo de hoje é uma conversa sobre o legado da Rainha Marta na seleção brasileira. Mas antes de mais nada, peço por favor que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina e aqui na descrição estão todos os meios para você contribuir financeiramente com o canal se quiser e puder, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Se você não estava em Ratanabá nessa última semana, você ficou sabendo que a Rainha Marta confirmou que se aposentará da seleção brasileira após o torneio olímpico. Essa notícia saiu na CNN Brasil. Claro, ela já havia falado que seria o último ano dela com a seleção brasileira esse ano 2024, mas tornou-se oficial quando ela deu essa entrevista na CNN Brasil. Eu espero muito que ela ajude a gente a trazer o ouro. E eu vou contar aqui, é um texto que eu fiz de coração. Eu fiz esse texto, gente, pra vocês terem ideia, eu fiz esse texto enquanto eu tava na fila do posto de saúde. Eu demorei tanto pra ser atendida no posto que eu fiz esse roteiro, um roteiro enorme por sinal, na fila do posto. É claro que depois eu fui pesquisar, fui arredondar o texto, etc. Então assim, o grosso eu fiz na fila do posto, mas o restante tá arredondado, tá pesquisado, tá bem legal. Então, assim, é claro, é um texto meu. É claro, todos os textos do canal são meus, mas esse daqui é mais autoral porque é mais sentimental, né? Claro, coloquei fatos aqui, obviamente, mas também eu trago uma reflexão pra gente entender o que foi a carreira dela na seleção brasileira. Aqui o recorte é seleção brasileira apenas, beleza? Porque após a Olimpíada, ela vai continuar jogando pelo Orlando Pride. Inclusive eu adoraria que ela viesse para o Corinthians, já que ela se declarou corintiana mais de uma vez na carreira. Então eu adoraria que ela viesse pro Corinthians, nem que seja um ano só. Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente só se liga na grandeza das pessoas depois de muito tempo, ou até mesmo depois que a pessoa morre. E assim, eu vou tentar explicar, gente, eu não sou ninguém na fila do pão. É como eu falei, é uma coisa autoral, é sentimental, é de coração. Então eu vou tentar explicar a grandeza dela com a camisa do Brasil, porque ela é muito grande mesmo. Talvez a gente não tenha noção, porque a gente tá vendo a história, mas nossos filhos, nossos netos, eles precisam saber a grandeza que foi, que será Marta Vieira da Silva. A gente já sabe, né? Se você não sabe, vai saber agora, que a Marta deixou Dois Riachos, sua cidade natal, lá no interior das Alagoas, rumo ao Rio de Janeiro para fazer um teste no Vasco da Gama. O resto é história. Ela fez o teste, no primeiro chute na bola já estava aprovada, e aí teve um pequeno período que ela jogou no Clube Mineiro e depois foi pra Suécia, onde ela explode. Mas o que a gente não sabe ou não lembra, eu pelo menos não lembrava, eu tive que realmente pesquisar pra ter certeza. A primeira convocação dela foi em 2002, já com a camisa 10, e já no ano seguinte ela já estava na Copa do Mundo, que foi realizada nos Estados Unidos, com a 10. Então assim, ela de cara já pega a 10, ela já mostra o seu talento. Nessa época, em 2003, eram 24 seleções já, a Copa do Mundo, então não tinha fase de oitavas. O Brasil caiu nas quartas, a gente tem que lembrar assim, o Brasil cai nas quartas de final. Só que eram só 24 clubes, não tinha fase oitavas, então meio que era o equivalente às oitavas de final da época. Ela fez 3 gols, foram os primeiros 3 gols dela em Copa do Mundo, e já mostrando o que ela ia ser pro futebol mundial. Já na expectativa pro mundial seguinte, a gente não pode deixar de citar o ciclo 2004-2008, que na minha opinião foi o maior ciclo da seleção brasileira feminina em todos os tempos, pese a história curta da seleção brasileira, que a gente sabe que começou no final dos anos 80, quando a lei que proibia mulheres de jogar futebol foi revogada. Foi assim, grandioso no quesito futebol jogado, no quesito visibilidade e no quesito finais. Foi quando o Brasil chegou em 3 finais. Foi assim, um momento absurdo para nossa seleção, que infelizmente não foi trabalhado, né, o pós-ciclo 2004-2008 não foi trabalhado como se deveria. Então, de cara a gente sabe que nessa época, inclusive os tempos eram outros, né, nessa época, era uma outra época, não tinha internet como a gente tem hoje, não tinha tanto acesso. O pouco de internet que tinha era para poucas pessoas, né, o acesso à internet de escada, se eu não me engano, acho que já tinha internet de escada no começo dos anos 2000, então a gente dependia da TV e dos jornais também. Claro, os jornais eram muito fortes ali, né, entre 2004 e 2008. Dos anos 2000 como um todo, o jornal ainda era muito forte. E a primeira das 3 finais foi em Atenas 2004. E ela já estava lá, com a camisa 10, encantando com seus goals and skills, que é o que os jovens chamam, goals and skills, que são aqueles vídeos de gol que as pessoas que fazem colocam lá uma música bem alta, um volume bem estourado, colocam lances desse jogador, dessa jogadora, e coloca na internet. Então ela já encantava e ela foi vice-artilheira com 3 gols, vice-artilheira do torneio olímpico, e chegou na final da primeira de suas 5 Olimpíadas. 6 com essa agora que a gente vai poder prestigiar ao vivo assim, né, pela televisão, obviamente, mas em tempo real. E a gente sabe que fomos roubados pelos Estados Unidos. Eu não posso colocar aqui os vídeos dos lances, né, porque senão o YouTube derrubou a minha monetização. Mas vocês podem pesquisar, claramente foi
muito pênalti. Não existia VAR naquela época, obviamente. Aliás, o VAR eu acho que nem estava sendo concebido naquela época. Mas qualquer árbitro conseguiria ver que ali foi muito pênalti. Mas ainda assim, medalha de prata no peito. Que muita gente não valoriza a prata olímpica, né? Porque, é o vice-campeão. Realmente é o vice-campeão. Mas o futebol feminino olímpico tem um senhor prestígio como todos os outros esportes olímpicos, exceto o futebol masculino, que a gente sabe que não tem nenhum prestígio e ninguém liga. A gente assiste porque ainda tem o Brasil, né? Esse ano não vai ter Brasil, se eu não me engano. Mas a gente ainda assiste quando tem. Então você ser um atleta olímpico é um prestígio enorme. E no futebol não é diferente, no futebol feminino. Um atleta que tem uma medalha olímpica de prata, cara, é um feito enorme, gigantesco. E, obviamente, mais vale uma prata na mão do que a mão vazia. E deu muita visibilidade para a seleção brasileira na TV e nos jornais. E, claro, a nossa rainha estava ficando já mais conhecida ainda, reconhecida como um rosto da seleção brasileira feminina. Não só ela, claro, mas ela era a camisa deles, então ela era o rosto da seleção feminina. Agora estamos em 2007, Copa do Mundo da China. Lembrando que essa Copa do Mundo originalmente não ia acontecer na China. Ela ia acontecer em 2023. Mas um surto de SARS, que é antecessora da Covid, ela fez com que a China perdesse essa sede em 2003, um surto de SARS em 2003, fez com que a China perdesse a sede, mas a FIFA prometeu que o país sediaria a edição seguinte, e assim foi. Por isso que em 2003 foi nos Estados Unidos, originalmente seria na China. E a Marta faria mais 7 gols, 7 gols nessa edição. Mas o que ficou realmente marcado, que as redes sociais postam dia sim, dia também, as próprias redes sociais da FIFA postam, é a narração do gol do Luciano do Vale. Tudo bem que eles postam em inglês, é a narração original, mas todo mundo aqui no Brasil já viu esse gol narrado pelo eterno Luciano do Vale, um grande fomentador do esporte feminino nacional, né, do futebol feminino nacional, e aquele jogo foi impressionante. Tenho pra mim que foi a apoteose do futebol feminino brasileiro nesse jogo, porque os Estados Unidos já eram a seleção a ser batida, e aí meio que virou um clássico, porque o Brasil acabou com os Estados Unidos, foi 4-0. A Marta fez o seu jogo, fez aquele gol, não há palavras para escrever o gol de Marta, foi o que o Luciano do Vale disse na narração, vocês podem procurar no YouTube, porque eu não posso também postar esse gol aqui. Meio que virou um clássico, mesmo que o Brasil seja freguês dos Estados Unidos, porque o mundo inteiro é freguês dos Estados Unidos, a gente sabe bem disso, mas esse jogo fez com que a seleção estadunidense se ajoelhasse pro Brasil e mudasse todo a sua mentalidade. Muito do que os Estados Unidos são hoje se deve sim a essa derrota do Brasil, que elas sangram até hoje. Mas o Brasil perdeu mais do que ganhou dos Estados Unidos, é verdade. Perdeu muito mais, inclusive, em jogos de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Mas os Estados Unidos sangram sim com esse jogo. Eles podem até não considerar, eles podem dizer que não consideram o Brasil como o maior rival, mas consideram sim, porque esse jogo faz os Estados Unidos sangrarem até hoje. Pese em medalhas olímpicas, 2 Copas do Mundo seguidas, os Estados Unidos sangram sim com esse jogo. E o Brasil chegou na final contra a Alemanha, Marta na bola, pênalti. Mas ela chutou muito fraco e a goleira pegou. Se ela tivesse marcado o gol, talvez o resultado fosse diferente. Talvez não, jamais saberemos. Mas foi um vice, né? Primeiro o vice olímpico em 2004, o vice da Copa do Mundo. Foi o mais longe que o Brasil chegou em uma Copa do Mundo até hoje. E o mundo já estava aos pés da rainha, porque ela já tinha uma bola de ouro e viria a ganhar a segunda em 2007. Beleza, o Brasil perdeu, mas já estamos em 2008. O ciclo tava assim, Formiga, Cristiane, Marta, Rosana. Sim, era praticamente o quarteto fantástico do Brasil. Era um time muito bom mesmo. Time entrosado, jogando ali para outra final contra os Estados Unidos. Marta fez 4 gols nessa edição olímpica. E o Brasil perdeu de novo. Foi roubado de novo contra os Estados Unidos. Talvez essa final não seja, assim, o roubo, né, não seja tão descarado quanto 2004. Algumas pessoas dizem que não, mas vocês podem ver os vídeos, né. Também não posso colocar aqui, infelizmente não posso colocar nenhum vídeo, aliás, porque a FIFA vai derrubar o meu canal, pode derrubar o meu canal, o YouTube vai desmonetizar. Posso até tomar um strike por causa de imagens, então eu vou ter que pedir pra vocês procurarem. Tem no canal oficial da FIFA, no canal oficial dos Jogos Olímpicos, vocês conseguem encontrar com facilidade esses gols. Pessoas dirão que não foi pênalti, pessoas dirão que foi, eu acredito que foi, as imagens estão aí, você pode tirar suas conclusões. Mas essa final foi aonde foi pedido visibilidade, né? Mais visibilidade para o futebol feminino. Marta era o rosto da seleção brasileira. Todo mundo sabia quem era. Ela tava jogando muito na Suécia, mas a gente não conseguia ver os jogos. Então a gente dependia de ver a Marta na seleção brasileira. Mais uma bola de ouro em 2008, 2009, 2010. Mais 3 bolas de ouro pra ela. E lembrando, né?
Marta, até então, tinha 5 bolas de ouro, tinha chegado em 3 finais, 2 olímpicas e uma Copa do Mundo, 3 vices, é verdade, mas infelizmente a gente não pôde desfrutar do auge dela por clubes, porque a transmissão, a visibilidade do futebol sueco era mínima. Como ainda é, né? É muito difícil a gente encontrar jogos na íntegra do campeonato sueco. Então, hoje que a gente pode ver lá no horroroso Orlando Pride, gente, o Orlando Pride é horroroso, já vou te avisando se você não acompanha a lista estadunidense. Ela carrega praticamente o time nas costas. Agora, 2024, tá com um time legalzinho. Pô, tem a Bárbara Banda, que chegou agora. Tem a Luana, Angelina, a Adriana. Tem 5 brasileiros lá no Orlando, né? Além da Marta, mais 4. Então, assim, agora tá um time legalzinho. Mas antigamente era um time sofrível. E a gente consegue assistir os jogos do NWSL. Primeiro transmitiram no YouTube, depois foi pra Twitch. Agora está no stream próprio da NWSL. Tem no canal Gold Jogos também, que é o canal de YouTube. Tem alguns jogos na ESPN Star Plus. Então, assim, é bem mais fácil ver jogos dos Estados Unidos do que da Suécia. Então, infelizmente, esse auge dela a gente só vai ver por takes de YouTube, porque era muito difícil de assistir. Em 2011, Marta já era a rainha. Ela já era gigante. E mais um Brasil e Estados Unidos em Copa do Mundo. E esse daqui, eu tenho pra mim, assim, pra muita gente, né, pelo menos eu ouço de amigos, que é um dos jogos mais doloridos da seleção brasileira, porque o Brasil tinha a faca e o queijo na mão, até que a Abby Wambach, que foi uma grande jogadora, uma grande cabeceadora, acho que uma das melhores cabeceadoras do futebol mundial, mas um lixo de pessoa. Vocês procurem na internet, que eu não vou falar disso porque é um assunto triste, mas ela é um lixo de pessoa. E aí foram pros pênaltis. E obviamente o Brasil perdeu. E um ponto que acho que pode não ter muito a ver, mas pra mim tem, é que o uniforme do Brasil nesse dia era camisa amarela, calções e meiões brancos. O Brasil, seja masculino ou feminino, quando joga de camisa amarela, calções e meiões brancos, fica um time apático, sem graça, fica triste. É claro que a cor do uniforme não motivou a derrota. Mas pra mim, que acredito em zica, acredito sim que possa ter aí alguma coisa a ver. Mas não vem ao caso, a mentalidade dos Estados Unidos já era outra, né, em 2011. Já era o que viria a ser a seleção depois de 2011, né? Lembrando que em 2011 os Estados Unidos foram vice. A Olimpíada de 2012, uma Olimpíada aí esquecível, na minha opinião, né? Não sei pra vocês, mas pra mim foi esquecível. De relevante mesmo, o Brasil estreou com derrota contra a Grã-Bretanha em Wembley, que as Olimpíadas foram em Londres. E ela só fez 2 gols na vitória de goleada por Camarões contra Camarões por 5-0. Foi só isso a participação do Brasil em 2012. Bem pífia, eu particularmente não tenho grandes lembranças. Então eu tô aqui só mesmo comentando pra ninguém dizer que eu esqueci. Não esqueci, é porque foi uma competição mesmo praticamente relevante do ponto de vista do futebol feminino do brasileiro, beleza? As Olimpíadas de Londres foram muito legais, o evento todo foi muito legal. Mas no recorte de torneio de futebol feminino, a participação do Brasil foi muito aquém. E antes do Mundial do Canadá, teve uma polêmica onde ela esteve envolvida. Eu creio que foi a única polêmica dela, assim, ela não tem nada que a gente fale contra ela, que desabone ela, né, que a gente fala assim, nossa, que pessoa horrível. Beleza, ela votou no 17, mas tudo bem, a gente... Mas de polêmica mesmo, eu acho que foi só essa daqui, que ela não se posicionou a favor da Emily Lima. Pra quem não lembra, Emily Lima substituiu Adão depois da Copa de 2015 na seleção brasileira, a primeira mulher a treinar a seleção brasileira. E ela teve 13 jogos, que foram 7 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Uma dessas derrotas foi um 6-1 para a Austrália, que não era nem de longe a seleção australiana de hoje. A seleção desse dia, né, do 6-1, estava dando seus primeiros passos para ser a potência que é hoje. A seleção australiana é sim uma potência. A Liga Australiana revela grandes jogadoras, mesmo tendo um orçamento menor que o brasileiro, talvez, uma visibilidade menor que a do Campeonato Brasileiro. Claro, também o fuso horário não ajuda muito, né? Os jogos que acontecem lá são de madrugada aqui no Brasil, então não tem como assistir. Você pode assistir o VT no dia seguinte, coisa e tal. Mas ao vivo mesmo fica bem difícil de assistir. E a Austrália não era ainda a Austrália e o Brasil tomou de 6 da Austrália. Nesse inteirinho, a Emily sai e o Vadão volta. Várias jogadoras se posicionaram contra o retorno do Vadão, contra a saída da Emily. Entre elas, Maurine, Andréa Rosa, a Fran comentarista hoje, a Rosana, hoje treinadora da Sub-20, e a Cristiane. Elas se posicionaram, né, falando que era retrocesso, não dava mais. Tem matérias da época, vocês podem procurar. E a Marta não fala nada. Então, o silêncio, né, também é uma resposta. Mas a Marta recebeu o Vadão de braços abertos quando este volta. Então, meio que ela já deu o parecer dela sobre o assunto, mesmo não tendo falado nada. Então eu acredito que polêmica mesmo foi só essa, né, de não ter ficado do lado da Emily, que estava assim fazendo um trabalho legal. Era um trabalho que ia começar do zero, porque 2015, né, seria uma Copa horrorosa.
mas foi antes, no caso da Copa de 2015, né? Ela faria esse trabalho visando a Copa e não teve tempo. E ela é uma treinadora muito boa, tinha muito potencial na época, hoje já é uma realidade, né? Mas acabou passando por esse boicote, eu entendo que foi um boicote por parte da CBF, e foi isso que aconteceu. Isso não desabona a carreira da Marta, né, como um todo, assim, nossa, que lixo de pessoa porque fez isso. Mas fica ali, né, pô, poderia ter feito diferente, né, fica uma interrogação na galera. Mas aconteceu, o Vadão voltou, vem a Copa de 2015, que pra mim é a Copa Feminina de 86. Quem lembra da Copa do Mundo Masculino de 86? Ninguém lembra. Eu não era nascida, então não tem como eu lembrar de algo que aconteceu antes de eu nascer, mas pelo que vejo de relatos, vejo em artigos, textos, as pessoas comentando, foi uma edição totalmente esquecível. Foi assim, baixo nível técnico 2015. Foram jogos que, sim, teve algumas relevâncias, como por exemplo a primeira edição que a Espanha participa, né, a primeira de 3 e já é atual campeão mundial. Mas o que as pessoas lembram mesmo são os gramados sintéticos, porque foi a Copa no verão canadense, então fazia muito calor e os gramados eram todos sintéticos, gramados de society. E assim, os pés das jogadoras ficaram com bolhas, porque a chuteira esquenta o pé. E no gramado sintético você tá pisando em brasa viva praticamente, era horrível. E as seleções reclamaram disso, a seleção estadunidense reclamou, foi uma que mais foi incisiva nessa reclamação, mas não adiantou nada, a Copa foi em gramado sintético, deu os Estados Unidos. E essa questão da grama sintética, né, do calor, foi com todas as jogadoras sem exceção, praticamente uma tortura você jogar num calor insuportável com um sapato que vai te esquentar o pé e vai te dar bolha. E o Brasil caiu nas quartas diante da Austrália por 1-0, num jogo aí que, na minha opinião, a goleira do Brasil frangou, foi uma falha da goleira sim, mas não veio um caso nisso. A Marta fez só um golzinho contra a Coreia do Sul na fase de grupo. Mas também a seleção já não era grandes coisas, né? O Vadão sempre foi um péssimo treinador aí, que Deus o tenha, mas foi um péssimo treinador no futebol feminino. E essa Copa de 2015 foi totalmente esquecível. Agora a gente sai em 2016, Olimpíadas do Rio, em casa. A seleção masculina começou muito mal e a feminina muito bem. E ela foi abraçada de vez pelo povo, que virou as costas pro masculino, mas quando a feminina foi eliminada, voltaram a virar as costas pro feminino pra abraçar o masculino. Porque é assim que o povo brasileiro é. O povo brasileiro gosta de ganhar. Eu também gosto de ganhar, mas eu também gosto do esporte. E elas foram eliminadas, o masculino acabou sendo o campeão olímpico. E essa edição olímpica ficou muito marcada aqui no Brasil, obviamente por ter sido no Brasil, e por causa daquela camisa daquele garotinho, que era a camisa do Neymar. Ele risca o nome do Neymar e coloca o nome da Marta. Então isso ficou bem marcante. E também pra mim ficou marcante porque pela primeira vez, até onde eu me lembro, foi a primeira vez que teve camisa da seleção feminina pra vender, camisas de todas as jogadoras. Ficou à venda no site Netshoes, se eu não me engano era exclusiva a venda na Netshoes. E beleza, eu pensei, vou comprar uma amarela e uma azul, né? Lembrando que eram outros tempos, né? A gente comprava camisa amarela, não tinha problema nenhum. Só que eu tinha um cartão de crédito com um limite muito menor do que eu tenho hoje. Então, tipo, eu tinha que esperar o dia do cartão virar. Quando o cartão virou, que o meu limite, lembrando, era muito pequenininho, não tinha mais meu tamanho e eu fiquei sem. Mas tinha pra vender de todas as jogadoras, tanto na amarela como azul, todos os tamanhos. Mas tudo bem, né? Fiquei sem, mas como a gente pôde ver, já tinha uma demanda reprimida lá em 2016 que foi atendida com essa oferta de camisas e que eu me lembro vendeu muito bem. Vendeu assim muito bem. Já cheguei a ver gente usando ela hoje em dia, né? Inclusive em jogos do Brasil que eu fui em Itaquera. Eu fiquei sem. E a Marta marcou 2 gols na goleada contra a Suécia, que inclusive a comemoração de um desses gols é uma foto que é reproduzida até hoje, reproduzida de maneira incessante, que é ela vibrando com esse gol. E ainda bem que na foto o Brasil estava de camisa amarela, calções e meiões azul, porque tem que ser assim, porque é assim que é o uniforme do Brasil, lindo e maravilhoso. Agora a gente está em 2019, que é a penúltima Copa do Mundo dela. Ela ganhou mais um título de melhor do mundo em 2018, um título muito contestado por sinal, mas quem sou eu pra reclamar? Eu vou reclamar que a Marta ganhou o título de melhor do mundo? Evidente que não, teve gente que ganhou, inclusive antes dela, que merecia muito menos que ela e ainda se ganhou. Então quem sou eu pra criticar? Jamais. E na edição dessa Copa do Mundo, o Brasil teve mais visibilidade do que nunca, teve assim mais visibilidade que jamais puderam sonhar. Marta saiu em capa de revista, saiu na capa da Placar. Inclusive, eu assinei um artigo, eu com mais 3 amigas lá do Joga Amiga, assinamos um artigo pra revista Placar. Então se você tem essa revista, você lê o meu artigo, que eu escrevi a 4 mãos? 16 mãos, porque era eu e mais 3 pessoas. Matéria em jornal, matéria em revista, reportagem no Globo Repórter da Marta. Teve, sim, infinidade de coisas que a gente depois não viu em 2023. Ela marcou 2 gols que ajudou o Brasil a passar para as quartas de final como um dos melhores terceiros colocados. Lembrando que 2019 foi a última edição da Copa do Mundo Feminina que o Brasil
que o Brasil não, desculpa, que tinham 24 seleções e passavam os 2 primeiros de cada grupo e os 3 melhores terceiros. Então, por isso que o Brasil passou, né? E aí chega Brasil e França. Bola parada, camisa 10 bate e gol de Henry. Parece a narração do gol de 2006 lá do meião do Roberto Carlos. Mas foi assim que o Brasil foi eliminado. A Mel Mageri do Lyon bate e a Amandine Henry, que na época também estava no Lyon, faz o gol. Foi triste porque, assim, triste para o Brasil. O Mundial da França foi a Copa das Copas, superado só por 2023, na verdade, mas todo ano a Copa das Copas é a Copa das Copas. Teve muita visibilidade, muitos estádios cheios. Empresas pararam aqui no Brasil para ver os jogos. Inclusive, a empresa que eu trabalhava na época, a minha chefe conseguiu, com o dono da empresa, fazer com que o Brasil parasse para ver os jogos. Eu achei muito legal. Eu não estava porque eu tirei férias, eu sempre... Agora não mais porque eu estou em outro emprego, né? Consegui um emprego, ainda bem. Na época, quando tinha esse Mundial, Olimpíadas, eu pedi as férias nesse período para poder ficar em casa para poder assistir na paz do Senhor. Então eu não participei desse encontro, né, na empresa porque eu estava de férias. Mas eu via pelos stories dos colegas, todo mundo assistindo, torcendo. Foi muito legal essa iniciativa da empresa. Que 2023 não se repetiu porque os jogos eram de madrugada. E 2019, na eliminação do Brasil, pegou muito o discurso da Marta. O famoso discurso. Meu Deus, eu tenho muita preguiça desse discurso. Peço desculpa se você concorda com ela. Eu discordo, porque assim, esse discurso faz mais mal que bem. Porque dá a impressão que ela tira a culpa das veteranas, e aí veteranas não fala apenas dela, mas de todas as veteranas. E joga tudo nas novatas da época, obviamente, né? Porque, assim, quem tinha que aparecer nessas horas eram as veteranas, não só a Marta, por sinal. Mas tem uma galera que, inclusive, ainda hoje é convocada, como eu já falei em outros vídeos, tem uma galera que ainda hoje é convocada e não mostra nada. Nos clubes joga muito, assim, nos clubes jogam linda demais. Chega na seleção, some. Some, assim, em jogos grandes, né? Quando é amistoso aparece, mas em jogos grandes some. Então, pra mim, esse discurso faz mais mal que bem. O discurso também não posso reproduzir, porque é da Globo. E aí a Globo, ó, bota minha monetização com Deus. Então, por favor, procurem também, né? Infelizmente, eu só poder... Vocês viram aí várias fotos, né? Mas vídeos mesmo eu não posso colocar nenhum, porque o YouTube corta minha monetização. E dependendo de onde eu pegue esse vídeo, eu posso tomar um strike. E aí, 3 strikes, o meu canal é eliminado. A pandemia em 2020 fez o mundo parar e o futebol também. Eventos foram cancelados, retomados sem público ou adiados. Como foi o caso das Olimpíadas de Tóquio, que foi realizada em 2021 sem público. Que foi bem triste, assim, foi bem triste mesmo. Vários eventos legais, várias novidades. E não ter uma pessoa pra torcer é bem triste, assim. Eu acredito que seria um lindo evento, casa cheia, assim. Porque Tóquio é uma cidade bem quista, né? Uma cidade bem legal de... Nunca fui, mas pelas fotos e vídeos que eu já vi, deve ser uma cidade bem legal. Então seria casa cheia em todos os jogos sempre. E a Marta ali fez o que pôde, né? Ela fez 3 gols durante a competição. Mas não foram suficientes. O Brasil foi eliminado pelo Canadá, que viria a ser o campeão olímpico, na marca da Cal. E ninguém reparou que a Labé caiu para o mesmo lado em todas as vezes. Todas as cobranças, ela caiu para o mesmo lado e ninguém reparou. Triste. E agora estamos em 2023, que foi o maior vexame da história do futebol feminino brasileiro, na minha humilde opinião. Porque assim, a fase de grupos da Copa era Brasil, Panamá, Jamaica e França. Era um grupo muito acessível mesmo. No jogo contra a França, o Brasil tinha a faca e o queijo na mão. A faca jogaram no chão e o queijo jogaram pro teto. Porque o Brasil entrou de fralda cheia, dá pra ver assim, agora a gente vê em perspectiva, né? Tinha uma galera de fralda cheia sim contra a França, mas o Brasil tinha vantagem do empate que não aproveitou e caiu na fase de grupos. Nessa edição, a Marta ficou em branco, mas também ela tem a sua parcela de culpa sim do vexame, como toda a seleção tem, como a Pia Sundhage tem. Ninguém está imune à reclamação da torcida, a frustração da torcida. A torcida ficou muito frustrada, muito triste. Eu fiquei assim com ódio, nossa, eu fiquei com ódio. Eu lembro que eu tava na academia, né? Não, eu tava chegando, eu fui no médico com a minha mãe. E como o jogo passou na TV aberta, então lá no posto de saúde que a gente foi, tinha a TV passando o jogo. Eu assisti metade do jogo lá, metade do jogo no celular na volta, e aí eu tinha que ir na academia, né? Aí minha mãe emprestou o celular dela, que tinha televisão. Então eu fui assistindo ali no ouvido, fone de ouvido na rua, o celular no bolso, né, pra ninguém me roubar. Cheguei na academia, vou tomar o meu único café da manhã, porque eu saí em jejum, né, não tomo café da manhã muito cedo. Estou lá assistindo, comendo meu café da manhã, vendo o Brasil ser eliminado e eu assim, meu Deus, que vergonha. Acabou o jogo, eu desliguei tudo, fui treinar, de revolta, de ódio, assim, eu treinava, gente, era dia de braço, eu não esqueci, era dia de braço, e eu sem acreditar que o Brasil tinha sido eliminado. Nossa, foi assim, foi vexatório mesmo, vexatório, frustrante, triste. E o último mundial dela, com uma camisa 10, com uma faixa. Pena que a Copa ficou sem a Marta. E como eu falei lá no começo do vídeo, essa edição olímpica vai ser a última que a gente vai poder desfrutar do futebol dela num palco olímpico.
Porque assim, futebol ela tem, gente. Ninguém desaprende a jogar futebol, ainda mais se você é um craque da bola. Você é um gênio, você não vai desaprender a jogar bola. Não tem como. Claro, não vai ter a mesma vitalidade de outrora, porque ela já é uma senhora de 38 anos, né? A gente tem que lembrar disso. Mas ela vai poder mostrar por que o Brasil tem esse slogan de joga bonito. Tudo bem que é um slogan comercial da Nike, mas ainda é um slogan de joga bonito. A gente tem, não tem como bater de frente. A gente vai ver a essência do jogo brasileiro, por que a Marta é a rainha, por que o futebol feminino brasileiro, pese não ter muitos títulos, ainda é respeitado, ainda tem a sua relevância dentro do futebol mundial. Nesse meio tempo entre Copa e Olimpíada, sua ascensão em clubes, ela também ganhou 2 medalhas de ouro nos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003 e no Rio de Janeiro em 2007, quando o Pan-Americano tinha ali alguma relevância, né? Hoje em dia, se não passar na Globo, não tem visibilidade, o que é triste, porque essas edições passaram na Globo, pô. E eu lembro de ver, assim, várias, não só futebol, né, mas vários esportes. Então, na época tinha muito prestígio. Talvez tenha no exterior, mas aqui no Brasil o Pan-Americano não é visto e é aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, infelizmente, o Pan-Americano pra gente não tem o mesmo prestígio de outrora. E também tem 3 Copas América, a Marta tem. Só que, infelizmente, a Copa América não tem o mesmo peso de uma medalha olímpica, de uma Euro, de uma Copa Africana, porque a Copa América a gente sabe, né, que é bem fraquinho o nível aqui no nosso continente. Mas ela tem. E não deixa de ser aí títulos para o Brasil, que vai colocar o Brasil lá em cima, né? Querendo ou não, o Brasil tem 2 ouros pan-americanos e 3. Na verdade, no total são 8 Copas Américas, a Marta tem 3. Eu já ouvi, infelizmente, de gente dizer que ela é superestimada. Já ouvi gente dizer que ela é pipoqueira, mas tem muitos que dizem que ela é genial. E ela realmente é genial. Aí as pessoas falam assim, inclusive já ouvi pessoas, inclusive da minha família, falar: ah, mas ela não ganhou Copa. Tá bom, quem perde é a Copa. Ah, mas ela não ganhou Olimpíadas. São as Olimpíadas que estão perdendo a Marta, não o contrário. Inclusive, a última chance é esse ano. Claro que não ter título incomoda, né, gente? Quem não quer ter uma medalha olímpica de ouro? Quem não quer ser campeão mundial? Claro que você chegar perto e não ganhar incomoda muito, a gente fica triste. Só que a gente não pode esquecer que não foram títulos que fizeram ela ser chamada de rainha. Não foram títulos que fizeram ela ser inspiração de meninas, gerações de meninas mundo afora. Você pode perguntar aí para as grandes estrelas hoje do futebol quem que é um referente de futebol feminino. As pessoas dirão Marta, porque era o único que tinha na época, na década passada, na década retrasada. O único referente era a Marta, assim, no mundo. Talvez nos Estados Unidos tenham outros referentes, porque lá o futebol sempre foi coisa de mulher. Mas na Europa, na África, na Ásia, nos países vizinhos aqui na América do Sul, Marta sempre foi o maior referente. Então, querendo ou não, ela foi chamada de rainha, ela é chamada de rainha, não é pelos títulos que não ganhou, mas foi pelo que ela fez, o que ela inspirou, o que ela trouxe de respeito para o nosso país, para o nosso futebol e, claro, pelo futebol jogado. O futebol feminino demorou muito para ter a visibilidade que tem hoje, obviamente aqui no Brasil por causa da lei, por causa de outros N fatores externos, mas tem muito teto para crescer, não só no Brasil, no mundo todo, tem muito teto para crescer mesmo. Mas se ele é alguma coisa hoje, muito se deve pela contribuição da Marta, vestindo a 10. Ela sempre vestiu a 10 do Brasil. Essa camisa aqui, amarela, é a mais famosa do mundo. E ela chegou, graças ao futebol feminino, em lugares que a masculina jamais chegaria, como um ambiente de diversidade e respeito. Fora do campo, ela é uma mulher muito discreta. Mas desde que, vou falar assim educadamente, né? Desde que ela saiu do armário, a gente que é da comunidade sabe que ela sempre foi uma mulher homossexual. Mas mais recentemente, ela meio que saiu do armário, né? Ela assumiu publicamente seu namoro com uma colega de time. Inclusive esse namoro já até acabou, ela já tá em outro namoro com outra colega de time. E ela também passou a ser vista como um ícone LGBTQIAPN+. Lembro aqui pra ler certinho a sigla. Ele é uma inspiração para meninas e mulheres que passam o mesmo que ela. O mesmo tanto no futebol como também na vida. Meninas que, por alguma razão, têm dificuldade de se assumirem quem são. Mulheres adultas também têm essa dificuldade por qualquer razão que seja religiosa, da família, questões financeiras. A gente não sabe o que se passa nas pessoas. Então a Marta também acabou se tornando um ícone LGBT. Ela também é um ícone aí para as meninas e mulheres homossexuais que também enfrentam muito preconceito dentro do próprio futebol, por sinal. E agora é torcer para que finalmente o Brasil suba ao pódio como campeão em Paris. Eu fiz um prognóstico aqui no canal, vou deixar o card aqui aparecendo na tela, que o Brasil não ganha. Ali é meu prognóstico pensando friamente como uma analista. Eu fiz uma análise fria. Eu, enquanto torcedora, quero sim que o Brasil suba no pódio. Mas também se não acontecer, paciência, gente. Ai, a Marta não ganhou a Olimpíada. Quem perde é a Olimpíada. Mas, agora que vai ter muita visibilidade, porque as Olimpíadas de Paris serão no horário bem legal, a gente vai poder desfrutar pela última vez a Rainha Marta vestindo a camisa do Brasil numa competição grande, né, numa competição internacional. Poderemos desfrutar de mais uma vez a Rainha com a camisa
que a consagrou, que é a camisa do Brasil. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é uma espécie de ensaio, talvez, mas é um conteúdo inédito aqui no canal, né? Nunca tinha feito uma análise, vamos dizer assim, né? E se você gostou desse conteúdo, quer ver mais análises de legados, análises de jogadoras, análises de ligas, competições, etc., por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina, TikTok, Instagram, estão aparecendo aqui na tela. Se você coleciona camisas de futebol, quer ter uma coleção bem legal, bem organizada, bem arrumada, bem catalogada, quer saber ali, colocar num lugar os seus gastos, quer ter uma área de rascunhos para você anotar ali alguma informação importante, quer ter uma área onde você coloca as camisas que você procura, as personalizações que você quer, meu banner pode te ajudar. O link para comprar tá aqui na minha descrição, e também na descrição estão todos os links para caso você queira contribuir financeiramente com o canal, se quiser e puder, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!